Uribe, o clima é descrito por ministros, assessores e juízes que atuam junto a gabinetes como horrível e o pior da história. A gente já está acostumado a ver o Supremo dividido, principalmente, vamos lembrar da época da Lava Jato, quando o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso bateram boca ali, se ofenderam mutuamente e aquilo ali expôs exatamente uma divisão muito grave interna que vivia o Supremo Tribunal Federal, mas naquele momento era tudo muito mais, girava em torno de um debate jurídico sobre os métodos da Lava Jato. Tinha gente favorável aos métodos da Lava Jato e tinha a ala contrária aos métodos da Lava Jato. O ápice do desgaste foi aquela questão de o ministro Gilmar Mendes ter sido padrinho de casamento de familiares de Barata Ribeiro, de Jacob Barata, que era um empresário alvo da Lava Jato. Mas nós não tínhamos naquele momento denúncias como a de agora, de uma relação comercial milionária entre ministros e investigados. E isso caiu muito mal ali dentro. O Supremo hoje não vislumbra um fim da crise, não vê uma luz no fim do túnel sobre quando essa crise vai acabar, e o Supremo está sendo tragado para dentro dessa crise e se tornou o epicentro, pelo menos até o momento, dessa questão do Banco Master, e isso azedou geral o clima dentro do STF. A relação interna está muito difícil, tem uma ala, como a gente vem falando, o Uribe também tem fonte no Supremo, já trouxe aqui algumas vezes, que tem uma ala ali que tem respaldado o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, tanto é que o próprio ministro Gilmar Mendes deu a decisão para suspender a quebra de sigilo da Maridst, a empresa da família de Dias Toffoli, mas por outro lado, há sim André Mendonça como relator, que deu decisões que acabou expondo algumas dessas relações com ministros do Supremo, como a questão dele ter tirado as provas que estavam no gabinete da presidência do Senado e deu acesso à CPMI. Isso acabou vazando diversas conversas em que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é mencionado, mas ele tem o apoio ali de Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, que deram votos, Luiz Fux principalmente, a favor da manutenção da prisão. O ministro Cássio Nunes Marques também deu voto favorável, havia uma dúvida se seria exatamente esse o caminho que ele seguiria, mas fato é que o Supremo, que já viveu um racha interno muito grande na Lava Jato, hoje vive uma situação interna de bastidores ainda mais grave. A relação entre os ministros não está boa, há de um lado uma cobrança por mais explicações de Toffoli e Alexandre de Moraes sobre os contratos e sobre as relações de seus parentes e dele mesmo, Dias Toffoli, com Daniel Wolcari, e por outro lado, o ministro Edson Fachin, por exemplo, presidente da Corte, dizendo que vai até o fim, doa a quem doer. Os recados estão dados de lado a lado, a relação interna está ruim, azedou a relação entre os ministros e sim, hoje o Supremo vive um racha maior até do que o da Lava Jato e uma crise descrita nos bastidores como sem precedentes. O Supremo nunca viveu uma crise tão grande e isso teve como consequência também uma piora na relação interna entre os ministros e os assessores do Supremo Tribunal Federal, Uribe.